ministério, saúde e sabedoria. Amém? Estenda as mãos para cá, irmãos, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, apresentamos, ó Pai, nesse momento, a vida da tua serva, que o Senhor use, ó Pai, como instrumento nesta manhã, para trazer a palavra que a tua igreja precisa, que seja uma palavra, ó Pai, de edificação, restauração, cura, renovo, e fala conforme o Senhor quiser, que não saia da boca dela, ó Pai, nenhuma palavra que não seja do teu querer, mas que tudo, ó Pai, seja para a glória do teu nome. Assim nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Pode aplaudir mais uma vez ao Senhor, por esta oportunidade de ouvir a palavra. Pode se assentar, igreja. Glória a Deus. Que bom estar aqui, irmãos. Espero que você esteja feliz de estar aqui nessa manhã. Você vai cansar de ouvir eu dizer que aqui é o melhor lugar do mundo. Que esses momentos que nós vivemos aqui são únicos. A gente não sabe se haverá próximo. Mas quando você entrar aqui, entre com sede, com fome, entre com gratidão, entre crendo que você está no melhor lugar. Amém? Eu queria pedir para você abrir sua Bíblia comigo no livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 3. É uma palavra bem conhecida, mas nós temos uma necessidade tão grande de ouvir Deus falar todos os dias. E assim como uma mãe repete as mesmas palavras para o filho todos os dias, assim Deus tem feito conosco. Ele tem falado todos os dias, e às vezes Ele repete a mesma palavra, até que a gente venha entender. E eu louvo a Deus por esse culto nessa manhã. Deus já usou o Juninho aí, muito mesmo nessa manhã, para que a gente venha receber essa palavra. Eu louvo a Deus pelos visitantes, por cada um de você que separou essa manhã. Ontem nós tivemos um culto aqui tremendo das mulheres. Foi um mover de Deus tão grande, um derramar de Deus tão grande aqui ontem, que a gente saiu daqui sem palavras. E cada dia que nós entrarmos na casa de Deus, que nós possamos sair sem palavras. Amém? Abacuque, no capítulo 3, versículo 17, diz a palavra do Senhor: porque ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, e ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus é a minha força, e Ele fará os meus pés como os da serva, e me fará andar sobre as minhas alturas. Andar sobre as minhas alturas. Eu tenho uma dificuldade muito grande para ler livro grande. Eu nem leio. Eu gosto de ler livros pequenos. E eu tenho uma coisa errada que eu faço. Sempre que eu vou ler um livro, eu quero ler o final, para me saber o que acontece no final. Assim como aqueles que assistem, graças a Deus, aqui não tem ninguém que faz isso. Aqueles que assistem novela, que é uma enganação do diabo, todo dia para num pedaço e você fica ali
até chegar amanhã para você assistir o outro pedaço, e assim vai. Ninguém consegue descobrir o que está escrito no final da novela. Mas com Deus é diferente. Aqui já está o começo, o meio e o fim. E se a gente for ler o livro de Apocalipse, você não vai entender nada. Porque o livro de Apocalipse é o encerramento, é a palavra final, é o ponto final. Mas, do decorrer de Gênesis até chegar a Apocalipse, Deus tem revelado tudo. E quando eu estava lendo esse versículo, e eu estava... Sempre a gente traz a palavra de Deus para nós primeiro. Primeiro nós temos que trazer ela para nós. E quando ela penetra no nosso coração e Deus começa a falar conosco, é tão maravilhoso, irmão. E eu estava lendo esse versículo e é um versículo que a gente canta. É um versículo que a gente fala de boca cheia. Né? Ainda que a figueira não floresça, ainda, todavia, eu louvarei ao Senhor. Mas eu lendo esta palavra, aí você tem que ir lá no capítulo 1, para você entender como Abacuque encerra esse capítulo falando isso. Ele teve que passar por uma grande jornada. E aí, você voltando comigo no capítulo 1, você vai ver Abacuque fazendo um desabafo com Deus. Eu queria colocar o tema dessa mensagem. A resposta vem na hora certa. A resposta vem na hora certa. E a resposta de Deus, ela veio para Abacuque na hora certa. Não na hora que Abacuque queria. Aqui você vai ver, né? A maioria aqui conhece a palavra de Deus, tem bastante gente aqui nova. Queria agradecer ao irmão, esqueci de onde a irmã veio. Amém, glória a Deus. Quando você começa, é tão bom ler o último versículo. Todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Mas quando você começa o capítulo aqui de Abacuque 1, você vai ver Abacuque fazendo um desabafo. Abacuque, ele querendo resposta. Ele questionando Deus. E dizendo, Deus, eu preciso que o Senhor fale. Eu preciso que o Senhor explique o que está aqui, o que estamos vivendo, o que ele estava vivendo naquela época. E ele começa o desabafo dele questionando Deus. Só que Deus não responde. E ele começa assim, você pode abrir aí no capítulo 1. Ele começa assim, com o seu questionamento. Capítulo 1, versículo 2. E ele chega. Você já teve alguém que questionou você querendo uma resposta? Por quê? Por quê? Não entendo. Me explica. Alguém já teve alguém assim? Eu tenho todos os dias. E aqui ele diz assim: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás? Ele está fazendo uma pergunta. Ele está revoltado. Mas ele está fazendo um desabafo. Eu quero dizer para você nesta manhã, como Deus ama quem desabafa com Ele. Eu não sei com quem você tem desabafado nesses dias. Com qual pessoa você tem desabafado? Pessoas que
talvez vai até concordar com você, mas não vai ter resposta para você. E Abacuque, ele vai desabafar com uma pessoa certa, com uma pessoa que tinha caráter para responder a resposta certa. E aqui quando ele disse, por que razão me mostra a iniquidade e me faz ver a opressão? Mais uma pergunta ele faz. Por que que a destruição e a violência está diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio? Por causa a lei se afrouxa, e o juízo nunca se manifesta? Porque o ímpio cerca o justo, e o juízo se manifesta torcido? Irmãos, ele começa aqui a questionar, e Deus fica só ouvindo. Como hoje, Deus está só nos ouvindo. Essa mesma pergunta, esse mesmo questionamento, é o que eu e você, ei, você não escapa aqui não, é o que eu e você estamos perguntando para Deus todos os dias. Senhor, o que está acontecendo? Se você for ler mais para frente, você vai ver ele dizendo assim, tu és Deus, o Senhor tem autoridade, todo o poder está nas tuas mãos. É como se ele falasse assim, Deus, o Senhor não está fazendo nada? Sabe quando você sacode alguém, você diz assim, reaja, faça do jeito que eu quero, dá a resposta, muda. E Deus está aqui só ouvindo o desabafo dele. O Império Babilônico estava aqui oprimindo Israel. E ele ali questionando. Eu quero uma resposta. Por que que o Senhor não age? E hoje nós estamos, irmão, vendo tanta coisa errada. Tanta coisa errada. Tanta coisa acontecendo. E você diz àquela pessoa, Senhor, essa pessoa é justa. E Deus diz que não há um justo sequer. Senhor, essa pessoa não merece isso. Senhor, olha o nosso país. Senhor, olha a nossa casa. Senhor, olha a nossa nação. Senhor, quantas crianças morrendo na guerra. Quantas pessoas passando fome. O ímpio prosperando. E o Senhor não faz nada. E Deus fica em silêncio. Deus já ficou em silêncio com você, irmãos? Comigo já. E aí, existem muitos momentos que o que as pessoas fazem? Desiste. Desiste, desanima. Do que adianta servir a Deus? Eu creio que Abacuque, ele falou a mesma coisa. Por isso que a palavra de Deus não muda, irmãos. A mesma coisa que nós falamos. Senhor, responde. Se o Senhor não responder, eu vou sair da igreja. Da igreja, irmãos, é fácil sair. Mas se você sair da presença de Deus, você vai ficar sem resposta. Se eu sair da presença de Deus, eu vou ficar sem resposta. E aqui, quando você vai ver, tem no versículo 13, na intercessão de Abacuque, ele diz assim, não, olha que, como nós somos ignorantes. Quem é nós para peitar Deus? Como o Juninho falou aqui nessa manhã, usado por Deus, né? Ah, Moisés, é melhor que você vá lá enfrentar a glória de Deus, porque se você for fulminado, é você. Vai lá trazer resposta. Nós somos um povo que nós queremos tudo mastigado.
Nós queremos a bênção, mas não queremos o dono da bênção. Nós queremos que Deus haja, mas não queremos pagar o preço, não queremos obedecer. E aqui, quando Deus, Ele traz, em vez de Deus responder Ele, Deus fala assim, ei, nem começou ainda. Eu vou deixar que o Império Babilônico vai, sabe, aqui diz assim, que era tão, sabe, eles iam sofrer tanto ainda. Em vez de Deus dizer, não, vou mudar a história. Mas Deus diz que ainda, e Ele diz aqui, daí Ele faz a intercessão no versículo 12, Ele diz assim, não és tu desde a eternidade? Não é, Senhor meu Deus, meu santo, nós não morreremos. O Senhor para juízo puseste, e tu, ó rocha, fundaste para castigar. O Senhor está permitindo que o Império Babilônio castigue. Parece que o Senhor está querendo maldição. Mas eu vou dizer uma coisa aqui, irmãos. Presta bem atenção, é para mim e para você. Deus nunca faz nada sem antes avisar. Deus não faz nada antes de avisar. Para Ele trazer o juízo, primeiro Ele vai avisar. Como hoje, o juízo está aí, mas Ele está avisando, arrependei-vos e convertei-vos. Arrependimento. Arrependimento, e esse povo precisa de arrependimento. E quando Ele diz aqui, aleluia, tu és tão puro de olhos, que não pode ver o mal, e a opressão não pode contemplar, porque olhas para aqueles que procedem arrogante, e te cala quanto o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Que questionamento, né? Que desabafo. Mas ele fica ali até a resposta chegar. Capítulo 2. Vou ser bem breve, irmãos. Capítulo 2. Aleluias. Capítulo 2, no versículo 4, ele diz assim: eis que a sua alma está orgulhosa, e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Mas o justo pela sua fé viverá. O Senhor diz, ainda, Juninho, que aconteça tudo o que está acontecendo, tudo que está diante dos nossos olhos hoje. Deus está vendo, Deus está contemplando. O mal não habita em Deus. Mas para que a gente entenda o propósito de Deus, irmão, se não houver obediência nessa palavra, se não houver conhecimento desta palavra, nós vamos desistir. Você vai ver fome, guerra, doença. Quantas coisas acontecendo, quanta injustiça. E você diz, como o Juninho falou aqui, que Deus tira o medo de nós. Como é gostoso cantar esse louvor e profetizar e declarar. Deus tira o medo. Tira o medo do amanhã, o medo do desemprego, o medo da fome, o medo da morte, o medo de uma guerra mundial, o medo. Irmãos, Ele garante que o justo viverá
pela fé. Ele está no controle de tudo, ele não perdeu o controle de nada. E se a nossa fé recuar, se nós não estiver enxertado nesta palavra, você vai desistir. Irmãos, nós desistimos das coisas por tão pouco. Tão pouco a gente desiste, tão pouco a gente desanima. Porque a gente não crê, a gente não acredita. Irmão, o ontem não volta mais. Para de chorar pelo ontem. Foi falado aqui ontem. Para de chorar o que você viveu, o que você foi feliz, o que deu certo, o que você prosperou, o que... Irmão, o ontem acabou, não volta mais. Hoje é a oportunidade. Hoje é o presente. O futuro é incerto. Tem gente já morrendo que vai acontecer amanhã e nem vai chegar no amanhã. Quantos que não estão chegando no amanhã, não estão chegando à tarde? Nós não sabemos. E se não houver fé na palavra de Deus, você vai desistir. Abacuque aqui, ele é um exemplo para nós. Porque ele, primeira coisa, ele desabafou com a pessoa certa. Ele questionou a pessoa certa. E Deus conhece quem nós somos. E mesmo conhecendo quem nós somos, Ele nos ama. Ele perdoa os nossos pecados. Ele fala, calma, calma, calma. Você já mandou alguma maldição para o ímpio? O Senhor mata ele. Senhor, por que ele tem e eu não tenho? Por que tudo? Estou derretendo aqui, irmão. Estava com febre, tomei um comprimido, agora estou derretendo aqui. Por que para o ímpio tudo é mais fácil? Ele rouba e é feliz? É feliz mesmo, irmão? Ele tem tudo. Por que o bom morre? O bandido que devia morrer está aí. Irmãos, não faça justiça. Deus é justiça. E Ele sabe todas as coisas. E aqui vem a resposta. Abacuque. Você está vendo tudo isso, mas eu quero dizer para você que o justo viverá pela fé. Não se preocupe, não se preocupe. E quando a gente chega no capítulo 3, aí ele vai entender. Por isso que eu disse para você, nessa manhã, estou dizendo para você, para mim, para nós, para aqueles que estão ouvindo, por que o versículo 3:17, Abacuque agora, ele tinha certeza o que ele estava falando. E aqui ele diz assim agora é outra oração. Oração do profeta Abacuque. Agora ele faz uma oração manso. Agora ele faz uma oração dizendo, ó Deus, desculpa. Eu já fiz meu desabafo, o Senhor já respondeu, eu já entendi. Então agora eu quero fazer uma oração de coração aberto. Eu quero fazer uma oração, Senhor, sem arrogância. Eu quero fazer uma oração, Senhor, que o Senhor possa me ouvir. E ele diz, ouvi, Senhor, a tua palavra. Ouvi a tua palavra. Eu faço uma pergunta para nós. Ei, nós temos ouvido a palavra de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não?
Mas ela tem ficado aqui ou tem saído por aqui? Só cada um de nós pode responder. A palavra tem que entrar por aqui, mas ouvido espiritual e parar aqui. E ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra. Agora eu entendi. Agora eu sei. Por que eles estão passando por tudo isso? Agora eu sei, Igreja Abapai. Porque nós estamos passando por tudo isso. Quando eu digo, estou falando para a Igreja Abapai hoje, ou para alguém que está ouvindo. Mas ele está dizendo para o mundo hoje. Ele está dizendo para as nações. Ele está dizendo para o Brasil. Ele está dizendo pelo país. Ele está dizendo a todas as nações. Ele está dizendo. Aleluias. Eu ouvi a tua palavra. E eu temi, Senhor. Nós estamos errados mesmo. Mas, ele diz aqui, mas aviva, Senhor. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, fizesse a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Agora ele diz calmamente: Senhor, eu te ouvi. Eu ouvi a tua palavra. Eu ouvi a tua voz. Eu temi. Então o meu pedido agora: aviva-nos. Aviva-nos. Ei, desanimado, peça nessa manhã: aviva-me, Senhor. Você que está querendo desistir, peça nessa manhã: aviva, Senhor, eu tenho ouvido a tua palavra. Aviva, Senhor. E Deus ouve essa oração. E ele diz aqui, aleluias. E Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo. A sua glória cobriu o céu, e a terra encheu do seu louvor. E o esplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíram da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Você pode dar glória a Deus nesta manhã? E o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíram da sua mão, e ali estava o esconderijo do Senhor. Versículo 10. Os montes te viram, e tremeram, a inundação das águas passou. O abismo deu a sua voz, e levantou alto as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das suas flechas, e ao resplendor do relâmpago da sua lança. E aí, quando a gente vai lá agora, o versículo que nós lemos, Abacuque agora, ele está tão calmo, ele está tão ciente, que ele vai dizer: Senhor, aconteça o que acontecer, eu vou continuar te louvando. Ainda que eu perca, eu vou continuar te louvando. Ainda que a enfermidade venha, eu vou continuar te louvando. Ainda que a dor venha, ainda que eu perca tudo, mas eu não posso perder a tua presença. Agora, Senhor, eu entendo. Irmãos,
uma palavra que entrou muito no meu coração. A gente está vivendo dias, todos nós, que pessoas não dormem pensando nas dívidas. Pessoas não dormem pensando no que vai acontecer amanhã. Pessoas não dormem de pânico, de medo. Pessoas andam na rua com medo do que vai acontecer. Pessoas decepcionadas. E não consegue, já acorda de manhã com tanta coisa na cabeça, que não consegue ver a grandeza de Deus, ver o sol raiar, ainda que você acorde. Eu acordei hoje, olhei lá fora e disse, nossa, está tudo escuro, nublado. Será que o sol vai sair? É como se eu ouvisse a voz dizendo assim, calma, daqui a pouco eu já chego. Ainda é cedo, mas calma, daqui a pouco eu chego. E eu fui tomar banho. E quando eu saí do chuveiro, que eu vim para o quarto, eu olhei na minha janela, ele já estava vindo. Nós não paramos mais para olhar o sol. Nós não paramos mais para ver a grandeza de Deus, os feitos de Deus. Você contemplar a natureza, você sentir o ar, a brisa leve, você olhar para o céu. Esses dias eu estava caminhando e olhei para o céu. Eu disse, bom dia, Pai. Bom dia, Filho. Bom dia, Espírito Santo. Eu olhei aquele sol gigantesco. E eu disse, Deus, eu não estou sozinha. Deus, 64 anos. E o Senhor cuidando de mim. Eu tenho uma tia nos Estados Unidos. Estou terminando já. Uma tia nos Estados Unidos. Que ontem ela fez 84 anos. E quando eu mandei parabéns para ela, a primeira coisa que veio no meu coração foi dizer, Deus, que privilégio. Eu tive uma mãe 84 anos. Eu tive uma mãe 84 anos. E a minha prima ainda está com a mãe dela lá, 84 anos ontem. Quantas coisas Deus já fez para mim e para você? Comece a contemplar, irmão, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Que o Senhor venha trazer uma intimidade para nós. Que a gente pare de reclamar, irmãos. Eu já parei até de brigar com gato, irmãos. Verdade. Eu parei até de... Porque eu brigava até com o gato, irmãos. Eu já disse que muitas vezes, se eu pudesse de raiva do gato, pegar ele por rabo, virar e jogar ele pela janela. Mas até o gato agora dorme no meu pé. E eu enrolo ele no cobertor, deixo só a cabecinha dele para fora. Porque tem tantas coisas, irmão, que Deus faz para nós. Mas esse mundo está engolindo. Esse mundo está apagando a chama do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Louvor pode subir aqui. Olha, presta bem atenção. Para Abacuque falar isso aqui, ele passou um processo. Para você dar glória a Deus, você vai ter que passar por um processo. Processo de casamento, processo com o filho, processo no trabalho, processo na igreja. Irmão, você vai ter que passar. Porque quando você passar, você vai cantar o hino da vitória.
Quando você passar, eu disse, Deus, eu quero ser digna de fazer essa oração. Vamos ficar de pé? Eu quero ser digna. Eu quero fazer essa oração de Abacuque. Porque ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo esteja acontecendo ao meu redor, situações que muitas vezes eu não concordo, eu não aceito, ainda que eu veja injustiça, ainda que eu seja decepcionado, ainda que eu não tenha aquilo que eu acho que seria bom, que me faria feliz, ainda, mas eu quero dizer, Senhor, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Eu queria que você repetisse a primeira frase do versículo 19. Porque o Senhor, Deus, é a minha força. Porque o Senhor, Deus, é a minha força. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você tem força muito mais do que você imagina. Na quarta-feira, só para encerrar aqui, na quarta-feira, eu estava fazendo um exercício de Pilates, e a minha professora, ela disse assim para mim, você vai fazer uma prancha agora. Ela já falou isso para mim 3 vezes, e as 3 vezes eu disse para ela, Val, eu não consigo. Você é tão difícil. E com esse corpão aqui de 75 quilos, você empurrar aquilo e levantar para cima. Eu disse, Val, eu não consigo. Desisti. Falei, deixa eu fazer o exercício que é mais fácil, Val. E ela disse para mim, não. Ou fácil, eu chego lá, eu deito na bola, eu rolo na bola, eu penduro. Ai, que delícia! Fácil. Mas quando ela leva você para o difícil, você fala, eu não consigo. Eu não consegui a primeira. Aí eu falei para ela na segunda, eu disse, Val, não vem com esse exercício que eu não consigo. Quando foi quarta-feira, ela me deu um tapa na cara, mas um tapa na cara que doeu. E ela disse para mim, Dona Soninha, enquanto você disser que você não consegue, eu vou ficar tentando, porque você não vai conseguir mesmo, mas eu não desisto. E ela colocou 4 pesos, 4 molas, e eu fiquei tão irada, tão irritada. Eu falei para ela, eu vou mostrar para ela que agora eu vou fazer. Eu derreti melado, mas eu peguei aquelas molas, fui esticando, e ela disse, vai deitando na prancha. E quando eu vi, ela disse, você conseguiu. Eu quero dizer para você, para de dizer que você não consegue. Para de dizer que você não consegue. Você vai conseguir chegar no céu. Para de dizer, eu não consigo. Eu não consigo ser forte. Você não é mesmo. Porque forte é Deus. Eu não consigo mais continuar. Consegue sim, porque Deus está com você. Não diga mais essa palavra. Eu disse para ela agora, ponha eu. Eu estava fazendo um exercício em casa ontem, né, Rafa? O Rafa não acreditou, né, Rafa? E eu pegando uma bola e passando a bola por aqui, dando a volta por aqui, levantando em cima e passando. O Rafa falou, mãe, eu não acredito que a senhora está fazendo isso.
a gente consegue, irmão. Ele já morreu na cruz. Ele já morreu na cruz para você conseguir ir para o céu. Não há impedimento, Juliana. Não há impedimento. A morte não é a última palavra. A morte é passar da vida, da morte para a vida. Nós vamos viver eternamente, igreja. Mas se a gente não desistir, que o Espírito Santo fale no teu coração nessa noite. Vai desabafar com aquele que sabe te ouvir. Pare de contar os seus problemas para os outros. Pare de ficar pedindo oração, mas você não ora. Para de ficar pedindo para os outros orar para você, mas você não vem na igreja. Você não fala com Deus. Deite debaixo da cama, deite do lado da cama, ore deitado, ore sentado, ore na rua, ore no tanque. E Ele vai te responder. Diga para a pessoa ao seu lado, fica tranquilo, Ele vai te responder. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Eu estou vivendo um momento, igreja, que não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa se eu tenho Deus, se eu não tenho Deus, quem vai falar vai ser Ele. Eu quero, não sei de que forma que eu vou para o céu, mas eu quero o céu. Tudo que eu não quero perder é a presença de Deus. Não perca a presença de Deus por coisas inúteis. Não perca a presença de Deus por coisas inúteis. Não perca, não perca. Se revista da armadura de Deus. Não é mais um culto, irmão. Eu estou orando a Deus. Senhor, eu não quero estar na igreja mais uma vez. Mas que a gente saia daqui diferente, irmãos. Saia daqui com desejo. No domingo eu saí daqui. Parece que o culto ainda. Eu saí daqui com gosto, querendo mais. Eu saí daqui, eu disse, Deus, eu tô cheia, tô grata. Mas ainda eu quero mais, que eu não sei quanto tempo. Juntei uma galera aqui, nós fomos na Lagoinha à noite, né, Sueli? Voltei cheia. Essa semana, irmãos, eu não parei um dia. Hoje à noite, não vou ficar em casa, ainda vou na igreja Deus Poderoso, do pastor Beto, se alguém quiser ir. Sabe, irmão, o tempo está curto. O tempo está curto para ficar aí na internet, vendo guerra, vendo desgraça, morte. Vocês viram o balão que caiu ontem? Uma pessoa voando, fogo queimando as pessoas. Vamos buscar Deus. Feche seus olhos. Aleluias.